A paz do Senhor a todos os irmãos. Desde já eu quero agradecer a todos pela presença nessa live. E Deus ele tem grandes coisas a revelar a nós nessa noite através desta palavra. Se você não compartilhou essa live ainda, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Mesmo que a pessoa não assista ao vivo, depois ela assiste e ela é alcançada, ela é abençoada. E desde já eu te peço para que você abra o teu coração, abra a tua mente, esqueça de tudo aquilo que você passou nesse dia e se ligue somente nesta noite no trono da graça. Amém? Eu gostaria de estar lendo uma palavra que ela se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 7, na carta endereçada à igreja de Éfeso. Hoje é sexta-feira santa, podia falar aqui acerca da paixão do nosso Senhor, da morte do nosso Senhor, mas o Espírito Santo de Deus ele tem colocado essa palavra no meu coração e com a ajuda dele nessa noite eu quero transmitir. Amém. É uma palavra de suma importância, uma palavra que ela vai mexer com você, eu tenho a certeza, porque ela mexeu comigo diante daquilo que Deus ele me revelou. Passei praticamente quase o dia todo hoje meditando, estudando essa palavra, e eu creio que o Senhor ele vai falar conosco de maneira gloriosa. Então, Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas eu quero nessa noite, irmãos, dar destaque ao versículo 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pode ser irmã Rosiné, irmão Valdinei. Então o tema nesta noite, desta mensagem, é volte ao primeiro amor. O tema desta mensagem é volte ao primeiro amor. Irmãos, a grande luta de todos nós cristãos, ela deve ser para nós nos mantermos firmes no Senhor, para mantermos sempre a chama do primeiro amor acesa dentro da nossa vida. Amém, irmão. Para que nós não venhamos sair e jamais perder esse amor, mas para que nós venhamos amar a cada dia ao Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, até o último instante da nossa vida nesta terra. Porque, irmãos, quando nós falamos do amor, o amor ele é tão importante, e o amor ele abrange toda a esfera espiritual da nossa vida. O amor sem o qual até mesmo os dons espirituais eles não atingem a sua finalidade. Quando nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da excelência do amor, ele vai dizer: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, nada disso me serviria se não tivesse amor. Então ele é tão importante, o amor, sem o qual, querido, até mesmo os vários dons do Espírito Santo, eles não atingem a sua finalidade se não houver amor em nós. Porque, irmãos, o amor, ele é a própria essência da natureza divina.
O apóstolo João, ele vai dizer lá na sua carta, em 1 João 4,8, ele vai declarar: Deus é amor, e todo aquele que ama ao seu irmão é nascido de Deus, porque Deus, ele é amor. Então o amor, ele faz parte da essência da natureza divina. Deus, ele é amor, faz parte da natureza divina. Ele é o próprio amor manifesto. O amor também, ele é a perfeição do caráter humano. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. Então como que eu sei que o meu caráter humano, como que eu sei que eu estou produzindo um fruto bom? É através do fruto do amor que eu estou produzindo. Se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar o meu próximo como a mim mesmo. Então ele é a perfeição do caráter humano. A primeira coisa que o Espírito Santo, ele derramou em nossos corações, Paulo vai dizer isso lá em Romanos, foi o amor de Deus. Então qualquer pessoa que ela disser que ela é serva de Cristo, ela deve amar a Deus em primeiro lugar, e ela deve amar ao seu semelhante. Do contrário, se a pessoa não ama o seu semelhante, ela não está no amor de Cristo. Porque o próprio Deus, ele é amor. E o amor também, irmãos, ele é a maior força desse universo. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim que o amor tudo pode, tudo crê e tudo suporta. Olha para você ver o poder do amor. O amor tudo pode. Aquilo que você não conquistar através do amor, não vai ser através do ódio que você vai conquistar. Aquilo que o amor não conquistar, nada conquista. Mas o amor de Deus, ele é tão maravilhoso, o amor de Deus, ele é tão poderoso, que o próprio Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor, ele é poderoso. Então é a maior força do universo, porque o amor tudo pode, ele pode todas as coisas. O amor tudo crê e o amor tudo suporta. Então se você ama, aleluia, você pode todas as coisas através desse amor, porque você está ligado em Deus e Deus está ligado em você. O amor tudo pode, o amor tudo crê. Quando você está no amor de Cristo, quando você está vivendo esse primeiro amor, você tudo crê, você sabe que Deus está contigo, você sabe que você não está sozinho nessa caminhada cristã, você sabe que mesmo independente das lutas que você vem atravessar, jamais Deus ele vai te abandonar, jamais Deus ele vai te deixar sozinho, pelo contrário, ele vai à tua frente lutando por você. Por quê? Porque o amor de Deus, ele nos uniu a Cristo. Ele amou o mundo de uma tal maneira, o apóstolo João vai dizer em João 3,16, que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi por esse amor que ele nos uniu ao Pai. Foi a sua morte por nos amar que ele nos uniu ao amor do Pai. Então o amor, ele tudo pode, ele tudo crê, mas o amor tudo suporta também. Se você ama, você suporta. Se você ama, você suporta a falha do teu irmão. Se você ama, você suporta a aprovação. Se você ama, você suporta o dia mau. Por quê? Porque esse amor, ele te fortalece a cada dia. Mas irmãos, nós estamos falando do primeiro amor. E o tema da mensagem é: volte ao primeiro amor. Só que muitas pessoas não entendem o que é o primeiro amor. Eu gostaria que você fizesse para você mesmo essa pergunta: o que é o primeiro amor? Então, respondendo à pergunta, o que é o primeiro amor? O primeiro amor, irmãos, é o amor profundo por Jesus. Preste bem atenção. É o amor profundo por Jesus, pela sua igreja e pela sua palavra. O primeiro amor é o amor profundo por Jesus, pela sua igreja e pela sua palavra. Este é o primeiro amor. Então já vai guardando isso aí dentro do teu coração. Segunda coisa, é o desejo profundo de andar em intimidade com Deus. E eu pergunto, nós estamos com esse desejo profundo de andar em intimidade com Deus? Nós temos esse amor profundo por Jesus, pela sua igreja, pela sua palavra? É o desejo ardente de cultuar ao Senhor. Você está aí nesta live, mas
eu estou aqui, mas o meu coração, ele está despedaçado, eu não estou contente. Por quê? Eu gostaria de estar cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos na igreja. Amém, pastor. Congregados, reunidos. Então, o primeiro amor também é o desejo ardente de cultuar a Deus. Quando você vive o primeiro amor, você aleluia, você não vê a hora de estar na presença dele. Vai se cumprir na tua vida aquilo que está no Salmo 42. Você vai anelar pela presença de Deus. Você vai suspirar como a corça suspira pela corrente das águas. Você vai anelar por essa presença. Você não vê a hora de estar nessa presença. Você não vê a hora, aleluia, de ter intimidade com ele, de se alimentar da palavra dele. Então isso faz parte também do primeiro amor. Aleluia. É o desejo ardente de cultuar ao Senhor. É o amor e comunhão sincera com os irmãos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Vou repetir. É o amor e a comunhão sincera com os irmãos. O amor e a comunhão sincera. Já está dizendo comunhão sincera. Irmãos, nós temos que entender o que significa essa palavra comunhão. Tem muitas pessoas enganadas em relação a essa palavra comunhão. Tem pessoas que pensam que comunhão só é somente estar junto. Não, meu querido irmão. É isso aí mesmo, pastora Silvia. Verdade. É verdade. Para muitos é uma alegria ver as igrejas vazias, né? Para mim é uma tristeza também. Eu estou aqui triste. Eu gostaria de estar na igreja. Então, é algo tão sério isso, porque, irmãos, comunhão não é somente estar junto. Essa palavra ela vem do grego, da palavra koinonia. Essa palavra koinonia significa você ter o mesmo ideal, você ter os mesmos interesses do teu irmão, você ter o mesmo ideal, você ter tudo em comum com o seu irmão. Por isso eu estou dizendo que é uma comunhão sincera, é o amor e a comunhão sincera com os irmãos. Mas é uma comunhão sincera, não é aquela comunhão fingida. Ah, irmão, eu te amo tanto, isso é na frente do irmão, mas por trás desejo mal para o irmão. Na frente, muitas vezes diz que ama, até mesmo abraça, até mesmo beija, mas por trás fala mal, por trás critica. Então essa não é a comunhão de Cristo. E quando nós vivemos o amor verdadeiro, a comunhão verdadeira e sincera com os irmãos, nós estamos no primeiro amor. Então isso é tão sério, porque hoje, irmãos, o que mais tem é essas coisas acontecendo dentro da igreja. Muitas das vezes tem um grupinho que o grupinho A não se dá com o grupinho B. Muitas vezes o grupinho B não se dá com o grupinho C. Existem facções, como Paulo ele falou ali em Coríntios. Mas a palavra de Deus nos diz, aleluia, que nós somos chamados para vivermos em união, para nós celebrarmos a koinonia, para nós celebrarmos, aleluia, a comunhão de Cristo, aleluia, eu ter tudo em comum com a pastora, é a pastora ter tudo em comum comigo. Você quer aprender o que é comunhão? Lê Atos 2. Você vai ler ali na igreja primitiva, todos eles estavam juntos todos os dias, tinham tudo em comum, estavam juntos no partir do pão, estavam juntos nas orações, em toda a alma havia temor. Você via, aleluia, as pessoas até mesmo repartindo seus bens e ajudando os mais carentes. Por quê? Porque eles viviam em comunhão, a comunhão era sincera, a comunhão não era enganosa. Então isso é muito sério, meu querido irmãos, e isso faz parte do primeiro amor. É a dedicação sincera a Cristo, a sua obra, prazer em servir e também consagração total. Olha para você ver, a dedicação sincera. Irmãos, se tem uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, é que muitas das vezes nós achamos que nós podemos enganar a Deus. Ai de mim como pastor se eu achar e cair nessa besteira de achar que eu posso enganar Deus. Então a nossa dedicação ela tem que ser sincera a Cristo e a sua obra. Ou seja, eu tenho que me dedicar de corpo, alma e espírito. Eu tenho que me dedicar 100% na obra de Deus. Eu tenho que me dedicar totalmente a Deus. Por quê? Porque Ele próprio diz na sua palavra que maldito é aquele que faz a sua obra de forma relaxada. Então a minha dedicação tem que ser sincera.
porque Ele conhece o meu coração. O meu prazer tem que estar em servir, e a minha consagração, ela tem que ser total. Então isso é o primeiro amor, tudo isso faz parte de viver o primeiro amor. Mas vamos para frente. O que nos leva, irmãos, a deixar o primeiro amor? Nós vimos o que é o primeiro amor. Mas o que nos leva a deixar o primeiro amor? Isso é muito importante também. Em primeiro lugar, o amor ao mundo. Uma coisa que nós devemos ter na nossa mente, irmãos, é que igreja e mundo não se mistura. Igreja e mundo não se funde, não se combina. São coisas antagônicas, são coisas contrárias. A igreja jamais ela pode se misturar com o mundo, porque se a igreja se misturar com o mundo, ela se seculariza. E nós devemos tomar muito cuidado, porque nós vemos na Bíblia Sagrada o próprio Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer, e não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, olha, não seja igual ao mundo, não siga o sistema desse mundo, não se iguale a este mundo. Então, quando nós amamos ao mundo, o que vai acontecer? O primeiro amor ele vai se esfriar dentro de nós. Por quê? Porque a própria presença de Deus, ela vai se retirar da nossa vida. O amor, ele vai se apagar dentro de nós. E Tiago, irmãos, ele vai dizer algo muito sério na sua carta pastoral. Em Tiago 4, versículo 4, ele vai dizer assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se eu for amigo do mundo, eu me constituí inimigo de Deus. Tanto que ele próprio vai usar a expressão adúlteros e adúlteras. O que é um adúltero? É alguém que tem uma aliança com uma pessoa, mas trai aquela pessoa com outra. Esse é um adúltero. E explicando melhor para você o que isso significa, nós temos uma aliança com Deus. Ele é o nosso noivo. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. E nós temos uma aliança com Ele. Então nós não podemos cometer adultério espiritualmente. O que é o cometer adultério espiritualmente? É quando eu deixo Cristo de lado, é quando eu deixo a sua obra, a sua igreja de lado, e eu me envolvo nas coisas deste mundo. Quando eu permito que as coisas desse mundo entrem na minha vida. É quando eu permito que as coisas desse mundo tenham mais valor na minha vida do que as coisas de Deus. Então eu estou cometendo adultério espiritualmente, porque eu estou quebrando a aliança que eu tenho com Ele. Eu estou sendo de outro, eu estou colocando o outro como Senhor da minha vida. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, Ele se torna Senhor de nós. E isso é muito sério. É muito sério, por quê? Porque Deus ele não vai repartir a sua glória com ninguém. O apóstolo João, lá na sua carta, 1 João 2,15, ele vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas entenda uma coisa aqui, quando o apóstolo João está dizendo não ameis o mundo, ele não está falando para você não amar a natureza. Ele não está falando para você não admirar a criação de Deus, não é nada disso. Ele está falando aqui do sistema mundano, do sistema corrupto. O que é eu amar o mundo? É quando, querido, eu deixo das coisas de Deus para buscar as coisas do mundo. O que é eu amar o mundo? É eu faltar de um culto por causa de um jogo de futebol. O que é eu amar o mundo? É eu ser crente, mas até hoje eu não larguei das musiquinhas mundanas. Eu continuo ouvindo as musiquinhas mundanas. O que é eu amar o mundo? É eu dizer que eu sou crente, mas até hoje eu estou tomando da número 1 a 51. O que é eu amar o mundo? É eu dizer que eu estou na igreja, mas até hoje não me libertei do cigarro. Ele é Senhor de mim ainda. Eu não tenho domínio sobre a minha própria vontade, aleluia. Porque quando, aleluia, a minha vida está debaixo do senhorio de Cristo, Ele tem que ser Senhor absoluto da minha vida. Aleluia. Labracomandarabacheias. O que é eu amar o mundo? É eu dizer que eu sou crente, mas até hoje eu continuo envolvido na pornografia. Até hoje eu acesso sites pornográficos.
Até hoje eu vejo revistas pornográficas. Tudo isso eu estou amando o mundo, o sistema desse mundo. O que é eu amar o mundo? É eu dizer que eu sou crente, mas até hoje eu fico assistindo filmes de terror, filmes satânicos, filmes diabólicos. Então, irmãos, isso é muito sério. Tudo isso faz parte do sistema mundano. O que é eu amar o mundo? É eu dizer que sou servo de Deus, mas eu muitas das vezes não oro nem sequer 1 minuto por dia, mas eu passo 2 horas nisso aqui. Estou amando o mundo. Jesus, aleluia. O que nos leva a deixar o primeiro amor? Já, primeira coisa que eu falei, o amor ao mundo. Mas a secularização do cristianismo. Deixa eu explicar para você. O que significa a secularização do cristianismo? Você está dizendo, é o cristianismo se tornar secular. É o cristianismo se amoldar a este século. Aquilo que Paulo disse que é para nós não fazer. Para nós não nos amoldarmos. Para nós não assumirmos a forma desse mundo. Então, a secularização do cristianismo é olhar para os problemas alheios. É eu ficar abrindo a minha boca somente para murmurar. Irmãos, vamos prestar atenção no mundo aí? Vamos prestar atenção como que é o comportamento do mundo? Irmãos, se está tempo sem chover, o povo do mundo reclama porque não está chovendo. Deus manda chuva, se chove vários dias, a pessoa já começa a murmurar porque está chovendo muito. Se está frio, murmura do frio. Se está calor, murmura do calor. Isso é o sistema mundano. Estou falando do sistema mundano. Mas quando o cristianismo ele se seculariza, o que acontece? É quando os crentes estão fazendo a mesma coisa dos mundanos. E hoje está cheio de crentes na casa de Deus, irmãos, que procede desse jeito, que procede desta maneira. Crentes em Cristo Jesus, se está chovendo muito, reclama da chuva. Se está sol demais, reclama do sol. Se está frio, reclama do frio. Nada agrada essas pessoas. Ela não está contente com nada. Muitas das vezes, aleluia, ela não anda descalça, ela anda vestida, mas muitas das vezes reclama do sapato que tem, reclama da roupa que tem. Muitas vezes abre o guarda-roupa, tem lá 10 calças, 10 vestidos, 10 sapatos, mas ainda essa pessoa está reclamando, dizendo que não tem sapato, que não tem vestido, que não tem calça, que não tem camiseta. Irmãos, isso aí é mundanismo. Porque Paulo vai dizer, tendo alguém com que se cobrir, se aquentar e o que comer, já é para estar feliz, já é para estar contente. Então as pessoas hoje reclamam de tudo, irmãos, murmuram de tudo. Então esse é o sistema do mundo, esse é o sistema mundano, mas infelizmente esse mesmo sistema está na vida de muitos crentes. Então se você tem esse proceder, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Seja grato a Deus por tudo. Pare de murmurar. Saiba de uma coisa, a murmuração, ela é tão terrível que a murmuração deixou Israel fora da terra prometida. O pecado que deixou Israel fora da terra prometida foi o pecado de murmuração, porque quando nós murmuramos, nós estamos reclamando com Deus. É a mesma coisa que nós estamos dizendo para Deus que nós não estamos satisfeitos com aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Olha para você ver como que é sério isso. Como que Deus ele detesta o pecado de murmuração. E está cheio hoje dentro das igrejas. Muitas vezes murmura do pastor, muitas vezes murmura do irmão, muitas vezes murmura do louvor, murmura de tudo. Então nós temos que nos corrigir, meu amado irmão. Porque isso vai nos fazer cair do primeiro amor. Isso vai nos tirar do primeiro amor. Quando você ama, está dizendo o amor tudo pode, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Você suporta a fraqueza dos mais fracos. Você suporta o teu irmão. Porque você ama ele em Cristo Jesus. Mas, irmãos, o que nos faz sair também do primeiro amor? A nos deixar o primeiro amor? É aquela religião de capa somente. Vou repetir.
é aquela religião de capa. Sabe o que é a religião de capa? Religião de capa é aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas tem uma capa sobre si. Elas não se mostram realmente, verdadeiramente, como elas são. Na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Na igreja é glória a Deus e aleluia, mas em casa é palavrão. Na igreja está glorificando a Deus, mas em casa xinga a esposa, em casa xinga o marido, em casa xinga os filhos. Então essa é a religião de capa. A pessoa está lá, o crente está com uma capa sobre ele. Mas eu digo aqui que ele é chegado o momento, aleluia, de nós tirarmos a capa. É chegado o momento de nós tirarmos a capa. Olha o que nós estamos passando aí. Deus está peneirando a sua igreja, meu querido irmão. E até quando eu e você nós vamos ficar dormindo? Até quando muitos aí vão querer enganar Deus? Você não pode enganar Deus. Você engana o pastor, você engana o irmãozinho da tua igreja, mas você não engana Deus. Houve um momento da minha vida, irmãos, que eu caí em mim mesmo em relação a isso. Porque eu tinha mais ou menos 5 anos de crente, mas eu vivia uma vida relaxada. Sabe aqueles crentes relaxados que não estava nem aí para nada, que achava que tudo era normal. Mas um dia eu caí em mim mesmo, eu disse, olha, da maneira como eu estou, se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Porque, irmãos, eu vivia de maneira relaxada, não me consagrava, não me dedicava, tudo para mim era normal. Beber socialmente para mim era normal. Mas um dia eu caí em mim mesmo, eu estou me enganando a mim mesmo. E eu cheguei à seguinte conclusão, falei, olha, ou eu sirvo a Deus verdadeiramente, ou eu tiro essa capa que eu estou vestido nela, ou sirvo a Deus verdadeiramente, ou eu vou para o mundo e já abraço o capeta e já faço tudo que ele gosta. Mas graças a Deus eu decidi por seguir a Cristo verdadeiramente. Então, irmãos, a religião de capa hoje, muitos crentes aí com capa, o que representa isso também? É o nosso egoísmo, irmãos. Você prestou atenção numa coisa? Hoje é muito comum você dizer, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? É bonito. E tem que aceitar mesmo. Só que a pessoa não tem ideia do que isso significa. Aceitar Jesus como o único Senhor da minha vida significa que Ele é Senhor absoluto sobre toda a minha vida. Significa que a partir desse momento eu não vivo mais para mim mesmo. Significa que a partir desse momento eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que a partir desse momento eu morri para mim mesmo, eu morri para as minhas vontades, eu morri para o meu velho homem, eu morri para tudo aquilo, querido, que é a minha vontade, e agora eu vivo para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso, e a pessoa até hoje ela vive no egoísmo. Ela busca, ela quer que Deus só faça a vontade dela. Mas tem que ser ao contrário, meu querido irmão, minha querida irmã. Você tem que orar a Deus e você tem que pedir a Deus que Ele faça a sua vontade. Jesus, na oração modelo, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então olha o que Jesus falou. Então aonde está a minha vontade? Minha vontade não existe. Se eu sou servo de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu sou servo de Deus, eu não posso pedir para que o Senhor faça a minha vontade. Se eu sou servo de Deus, eu me sujeito ao senhorio dele, e eu reconheço que eu sou servo, que ele é o Senhor, e que ele como Senhor, ele sabe o que é melhor para mim, ele cuida de mim, e ele vai cumprir o querer dele e a vontade dele na minha vida. Então a primeira coisa, se você não quer cair, se você não quer deixar o primeiro amor, pare de ser egoísta. Tem muitos crentes egoístas, irmãos. Como que eu sei, pastor, se eu sou egoísta? Analisa a tua oração. Como que é a tua oração? Será que é a oração me dá, 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 me dá? Me dá, me dá? Ou você diz, Senhor, olha, se for a tua vontade, Pai, o Senhor vai me dar isso. Se for o teu querer, Senhor. Porque isso é bíblico, não estou falando aqui de mim mesmo, não.
O próprio João, ele vai dizer que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele está dizendo segundo a sua vontade. Então não é conforme a minha vontade, irmãos. Deus, ele é especialista em nos contrariar. Sabe por quê? Para nos ensinar. Porque muitas das vezes aquilo que você pensa que é o bem para você, não é o bem. E Deus, ele sendo Pai, ele não vai te dar muitas vezes o que você pede, porque ele sabe que não é o bem para a tua vida. Não é o bem. Você é pai, você é mãe. Se o teu filho chegar em você e dizer, pai, eu quero um revólver, você vai comprar para ele? Muitas vezes aos olhos do teu filho, na mente dele, vai ser bem para ele. Mas você sabe que não é bem. Da mesma forma também é Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas que Deus sabe que não é, não vai ser para o nosso bem, Ele não nos dá. Não nos dá. O próprio Tiago, ele vai dizer isso, ele diz, olha, pedi e não recebeis, porque pedis maus. Pedi mal, para gastar em vossos deleites, em vossos prazeres. Irmãos, isso aqui, irmãos, abrange todas as esferas, tanto na esfera física como na esfera espiritual. Não adianta nada eu estar pedindo um dom para Deus, Senhor, olha, eu quero o dom da profecia. Mas Deus, ele sonda o meu coração. Ele sabe se realmente eu estou pedindo esse dom para edificar a casa dele, para edificar a igreja dele, ou se eu quero esse dom para me aparecer. Muitas vezes a pessoa diz, Senhor, eu quero o dom da profecia, eu quero o dom de profetizar, mas dentro do coração dele ele está dizendo, mas aí eu quero mostrar para aquela irmã que eu também profetizo. Ele nunca vai dar, querido. Ele sonda o teu coração. Ele conhece o nosso coração. Senhor, me dá uma casa, Senhor. Eu preciso de uma casa. Eu preciso de um carro. Aí eu quero mostrar para aquela vizinha que eu também posso ter uma casa boa. Não vai dar nunca. Você está pedindo mal. Deus não é Deus de rivalidade. É, Jesus. Então, irmãos, o que me tira também do primeiro amor? Olha, esse aqui também é forte. A falta do domínio do Espírito Santo na nossa vida. Olha para você ver. A falta do domínio do Espírito Santo na nossa vida. Eu pergunto, você tem sido guiado pelo Espírito? Você é guiado pelo Espírito? Quando o Espírito Santo ele fala com você, você obedece? Irmão, se eu fosse contar aqui, irmãos, quantas experiências eu já tive. Quantas vezes Deus me colocou em saia justa, Deus me mandou falar com pessoas que na hora eu relutei, mas depois eu obedeci e Deus ele fez grandes coisas. Mas nós temos que estar debaixo do domínio do Espírito Santo, porque, irmãos, é uma guerra. A guerra entre a nossa carne e o Espírito. A carne só deseja o pecado, a carne só deseja o que não presta, mas o Espírito Santo, ele combate contra a carne, um se opõe ao outro, e quem vai sair vitorioso dessa guerra? Aquele a quem mais você alimentar. Então, se você está alimentando o Espírito, se você está lendo, se você está jejuando, se você está orando, se você está buscando conhecer as coisas de Deus, se você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, o Espírito vai ser forte na tua vida, ele vai ter domínio sobre a tua vida, mas do contrário, a carne vai te dominar. A carne vai te dominar. O próprio Jesus diz, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne aqui, irmãos, só deseja o que não presta. Vai dar lado para ela, vai dar lado. Fica alimentando tua carne. Tome cuidado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos. Deus está falando com pessoas aqui, toma cuidado nas madrugadas. Deus não está se agradando daquilo que você está colocando diante dos teus olhos. Labrachude calabatcheias. Tome cuidado com aquilo que sai da tua boca. O escritor de Provérbios vai dizer, aleluia, que Deus abomina aquele que lança contenda entre irmãos. E muitas das vezes nós temos que vigiar a nossa boca, se não é para trazer edificação, fecha a tua boca em nome do Senhor Jesus Cristo, fica quieto, vai orar. De calabachai. Pastor, está forte hoje, mas querido, eu estou aqui para entregar tudo que Deus mandar. Não estou preocupado se você está gostando ou se você não está gostando. Então, tudo isso nos tira do primeiro amor. Por que nós vemos hoje uma igreja que saiu do primeiro amor? Porque todas essas coisas estão acontecendo no meio da igreja hoje, irmãos. Mas como identificar
que deixamos o primeiro amor? Tem como eu identificar? Claro que tem. Tem. Como identificar que deixamos o primeiro amor? Primeira coisa, abandono da oração. Quanto que você tem orado, irmão? Irmão, se tem uma coisa que nós devemos rever, o nosso conceito é acerca da oração, irmãos. Da nossa vida diária de oração. Irmãos, a nossa vida diária de oração é uma vergonha. É uma vergonha. E eu entendo que a oração, ela é a chave que move a mão de Deus. Deus, ele se movimenta através da oração do seu povo. Eu digo aqui, queridos, sem sombra de dúvida, eu tenho a plena convicção e certeza daquilo que eu estou dizendo aqui. Irmão, se todos os evangélicos do Brasil verdadeiramente estivessem orando para Deus cessar essa pandemia, Deus já tinha dado um basta nisso. Porque são pouquíssimos que têm orado, querido. Isso eu tenho certeza. Pouquíssimos que têm se colocado na brecha. Pouquíssimas pessoas. Então, o abandono da vida de oração, quanto que nós temos orado? Será que nós passamos mais tempo orando ou mais tempo que isso aqui na nossa mão? Se nós passamos mais tempo que isso aqui na nossa mão, a nossa vida de oração tem sido um fracasso. Ah, pastor, não estou dizendo para você não usar, vendo uma coisa que te edifica, um estudo, uma palavra. Não me interprete errado. Estou dizendo você gastar tempo em zap, em vídeo de piadinha, acessando site que não traz edificação nenhuma. É disso que eu estou dizendo. Segunda coisa, a falta de prazer na leitura bíblica. Tudo isso é sinal que nós deixamos o primeiro amor. Se eu não tenho prazer em ler a palavra, irmãos, nós temos que seguir aquilo que está no Salmo 1, irmãos, do versículo 1 ao 13. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha, preste atenção. E na sua lei medita de dia e de noite. De dia você está meditando na palavra, de noite você está meditando, você vai dormir, você sonha com a palavra, você acorda, o Espírito Santo está trazendo uma palavra no teu coração, na tua mente. Então, querido, quando isso acontece, é sinal que nós estamos no primeiro amor. Mas do contrário, se nós não temos prazer em ler a palavra de Deus, é sinal que nós deixamos o primeiro amor. Ah, pastor, mas hoje a gente vê muito desculpa. Eu mesmo estou com o meu ouvido calejado de ouvir essa desculpa. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade para ler. Querido, isso não é desculpa. Não é desculpa. Hoje nós temos todos os recursos disponíveis às nossas mãos. Se você tem dificuldade para ler, eu estou aqui, eu uso óculos. Eu tenho dificuldade para ler. Só que o que eu faço? Eu tenho aqui um celular que eu consigo baixar a Bíblia no celular e eu consigo aumentar a letra da Bíblia, deixar ela desse tamanho se eu quiser, para ler. Não é desculpa. Pastor, mas eu tenho a Bíblia em áudios, eu tenho ela no computador. Se você não tem, só me pedir, eu te mando. Tenho o maior prazer em mandar a Bíblia inteira em áudio. Cid Moreira narrando a Bíblia para você, aquela vozona bonita. Então hoje não é desculpa, não é desculpa. Só que infelizmente os crentes perderam o prazer de lerem a palavra. Isso é muito sério. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você não conhece a palavra, quando você não conhece a verdade, você é escravo de Satanás, você é escravo do pecado. E calamachei, andarabachou. Terceira coisa, para nós identificarmos se nós deixamos o primeiro amor: a substituição. Preste atenção. A substituição do culto ao Senhor por outras coisas. Vou listar elas agora aqui, ó. Como? Festa. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, porque tem um aniversário para mim ir. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, porque vai ter um rodeio, eu quero ir no rodeio. Vai rodeando lá, vai rodeando. Jesus vem, você vai ficar rodeando aí no mundo junto com o anticristo. Ah, eu não vou para a igreja hoje não, porque hoje o Corinthians vai jogar, o Palmeiras vai jogar, o São Paulo vai jogar. Irmãos, se o teu primeiro amor é Cristo, que você nem liga para futebol. Irmãos, eu digo isso porque eu era corintiano roxo. Não estou dizendo que não é para você assistir. Não me interprete errado, irmãos.
Não me interprete errado. Não estou dizendo que você não pode assistir um jogo de futebol. Não é isso. Não me interprete errado. Estou dizendo é você priorizar essa coisa do mundo e colocar ela na frente das coisas de Deus. Se você falta do culto porque o Corinthians vai jogar, aí você está pecando, aí você é sinal que você já deixou o teu primeiro amor faz tempo. Está aí a pastora, ela é testemunha disso. Quantas das vezes eu fui até mesmo mal interpretado pela minha própria família? Ah, vai ter um aniversário, olha, eu vou, mas só depois do culto. Antes não tem como, eu tenho compromisso em primeiro lugar com Deus. E muitas vezes era taxado de antissocial, que não gostava de estar no meio dos parentes. E não estou nem aí para isso, entendeu? Meu compromisso em primeiro lugar é com Deus. Então é tudo isso, é quando você se substitui por uma festa, por um churrasquinho. Ah, não me interprete errado, cada caso é um caso, irmãos. Se você nunca falte um culto, está aí os membros da igreja aí. Qual que foi o dia que qualquer membro chegou ao pastor? Eu fui convidado para ir para uma festa lá, mas é dia de culto. Meu querido, pode ir, em nome de Jesus, vai na liberdade. Mas era sempre presente, não falta um culto. Aí tirou um dia para ir, tá lá se alegrando com os amigos, amém. Não estou sendo radical aqui, querido. Mas estou dizendo aqueles que se jogar o Corinthians a semana inteira, o culto roda a semana inteira. Se tiver festa de aniversário a semana inteira, ele fica sem ir na igreja a semana inteira. Então é dessa maneira. Uma outra coisa para nós sabermos se nós caímos do primeiro amor. A indiferença para com Deus e para com a igreja. Irmãos, olha isso aqui, olha. O Espírito Santo me chacoalhou quando ele me revelou isso aqui, irmãos. A indiferença para com Deus e para com a igreja. Olha o que o Espírito Santo falou comigo hoje. Quando agimos com indiferença com a igreja, estamos desprezando a quem? Ao Senhor da igreja, a Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Olha para você ver. Quando nós estamos indiferentes com a igreja, com Deus, com a igreja, quando nós agimos com indiferença com a igreja, nós estamos desprezando aquele que é o cabeça da igreja. É o cabeça. E isso é muito sério. Porque, irmãos, se nós agimos dessa forma, desprezando a igreja, nós estamos desprezando o próprio Deus. Nós estamos desprezando o próprio Senhor. Uma outra coisa aqui, para nós sabermos se nós saímos do primeiro amor, a insensibilidade para com a pregação da palavra, para com as mensagens. Sabe aqueles irmãos que falam assim, fulano de tal tinha que ouvir isso? Não. Se fulano de tal não estava no culto, não era ele que tinha que ouvir. Quem tem que ouvir é você. Quem tem que ouvir somos nós que estamos presentes no culto. Pare de querer ficar lançando a palavra sobre outros. A palavra veio, aquela pessoa não estava na igreja, é sinal que não era para ele, é para mim e para você. A palavra é para nós. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, insensíveis em relação à mensagem. Muitas vezes Deus está dizendo, olha, deixa o mau caminho, se arrependa, muda de vida, deixa o pecado. Mas a pessoa está insistindo em andar no caminho errado, está insistindo em fazer coisa errada. A pessoa, ela não tem prazer, aleluia, na mensagem de Deus, na palavra de Deus. Sabe aquelas pessoas que, se tiver uma live de revelação que tinha 300 pessoas, glória a Deus por esses 40 que gostam de ouvir palavra. Mas se estivesse falando revelação aqui, passando revelação, passando profecia, tinha 400 pessoas aí. Essas pessoas são insensíveis em relação à palavra de Deus. Irmãos, se tem uma pessoa que gosta de revelação, se tem uma pessoa que respeita a profecia, sou eu, irmãos. Até hoje, eu sou abençoado através de profecia que eu recebi há 15, 20 anos atrás. Deus tem os profetas de Deus, mas eu e você, nós temos que entender que a maior revelação está aqui, olha. A maior revelação é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não falar com você, querido, nada fala. Então vamos parar de ser insensível com a palavra de Deus. Uma outra coisa para mim saber se eu saí do primeiro amor. Prazer nas coisas mundanas. Eu já falei aqui. Eu amo as coisas mundanas. Uma outra coisa. Falta de perdão. Irmãos, a igreja está assim hoje. Falta de perdão. A pessoa está dentro da igreja, mas ela guarda mágoa dentro do coração ainda. Agora eu pergunto, João diz assim, se eu não amo ao meu próximo que eu estou vendo, eu vou amar a Deus a qual eu não vi?
Aquele que diz que está em Deus, ele deve amar o seu irmão, porque Deus é amor. Só que muitas vezes a pessoa está 10, 15, 20, 5 anos dentro da igreja e ela guarda rancor, ela guarda mágoa, ela não libera perdão ainda. Tem pessoas presas dentro dela ainda que ela não conseguiu liberar perdão para essas pessoas. E eu pergunto, como que você vai querer a bênção de Deus, meu irmão? Como que você vai querer a bênção de Deus, minha irmã? Jesus, ele estabeleceu um princípio para mim receber o perdão de Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que liberar perdão para o meu próximo. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que Jesus, no final da oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,14, ele vai dizer assim: se não perdoardes aos vossos, se não perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial também não perdoará a vós. Então, se eu não perdoar a ofensa do meu irmão, Deus não me perdoa as minhas ofensas. Deus não me perdoa. Então isso, a falta de perdão, é sinal de que a pessoa ela já deixou o primeiro amor faz tempo. Irmãos, e nós temos que guardar o nosso coração. Sabe por quê? Porque o diabo ele é especialista em querer colocar esse sentimento ruim. Muitas vezes quando você fica sabendo que alguém te criticou, quando você fica sabendo que alguém falou mal de você, imediatamente já sobe aquele pensamento ruim, aquele sentimento ruim. E eu e você nós temos que lutar contra isso, eu e você nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que limpar. Tem pessoas enfermas na carne aí por falta de perdão. A própria palavra de Deus vai dizer que a falta de perdão ela até mesmo causa câncer, causa gangrena. É o câncer hoje, falta de perdão. Eu sei de pessoas, irmãos, que estavam à beira da morte, pessoas que estavam morrendo, quando liberaram perdão, foram curadas por Deus. Olha para você ver o quanto é sério isso. Um outro sinal, se eu sair do primeiro amor, a infidelidade e indiferença na entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Irmãos, está aí os membros da igreja. É raro, dá para contar no dedo as vezes que eu falo sobre dinheiro, mas Deus falou comigo isso. A infidelidade e a indiferença na entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Sabe uma coisa que entristece muito meu coração, irmãos? E eu tenho feito isso aí. Quando eu vejo alguém no meu Facebook falando mal de pastor, falando mal de dízimo, sabe o que eu faço? Eu vou lá e excluo o camarada. E até mesmo bloqueio. Porque se é crente tem que ter vergonha na cara. Tem pessoas que acham, mas esses dias atrás eu ouvi um camarada dizendo, agora que as igrejas estão fechadas, tinha que pegar o dinheiro do dízimo e comprar tudo em cesta básica. Irmãos, tem pessoa que pensa que a igreja não paga aluguel, a igreja não paga luz, a igreja não paga prestação. Querido, é tanta gente desta maneira, irmã Patrícia Gianazzi, que entristece o coração da gente. Irmãos, a gente faz todo um trabalho social, está aí a pastora. Se nós formos contar, só o mês passado nós entregamos mais ou menos umas 10, em torno de umas 10, o mês todo, quase que umas 10 cestas básicas, juntando tudo. Quase que só a semana passada foi 6 cesta básica. Quando não tem, lá no quilo da igreja, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e a gente compra no supermercado e leva para a pessoa. Tem irmãos aí que sabem que isso é verdade. Então, a igreja faz todo um trabalho social, mas isso não cai do céu. A igreja precisa enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela vai precisar de dinheiro. Então nós temos que ter essa consciência, nós não podemos ser infiéis, nós não podemos ser indiferentes em relação a isso, meu querido irmão. Nós não podemos ser indiferentes em relação a isso. Nós temos que entender, Deus ele é o dono do ouro e da prata, sim, amém, ele é. Mas nós temos que entender que a obra de Deus, ela precisa também de mantenedores. Indo para frente aqui, porque as horas avançam. Vou dar para você alguns exemplos de pessoas da Bíblia que deixaram o primeiro amor. Exemplo de pessoas da Bíblia que deixaram o primeiro amor. Os israelitas, na caminhada do Egito para a terra prometida, ficaram rodeando 40 anos no meio daquele deserto. Por quê? Murmuração. Saíram do primeiro amor. Só murmuravam. Só reclamavam das coisas de Deus. Deus mandava o maná, não estava contente. Deus tirava a água da rocha, não estava contente.
queriam carne, Deus mandou carne, mas não estava contente, sempre murmurando, sempre reclamando. Por que nos tirou do Egito? Para morrer nesse deserto. E quantos crentes estão nessa mesma situação? Só mudou o sentido. Por que Deus me tirou do mundo? Agora que eu estou na presença dele, eu estou sofrendo mais. Agora que eu estou na presença dele, eu estou passando por lutas. Quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Irmãos, é o mesmo pensamento israelita. Por que nos tirou do Egito, Moisés? Para nós morrermos nesse deserto? Não era melhor ter ficado no Egito, junto às panelas de carne? Hoje é a mesma coisa, querido irmão. Mas quando eu estava no mundo, parece que eu não tinha tanta luta, não tinha tanto problema. É o mesmo pensamento. Você tem que sair do Egito. Você está com o Egito ainda dentro do teu coração. Se você tem esse pensamento. Lá no Egito você era escravo, lá no mundo você era escravo. Hoje você é livre. Saiba de uma coisa, Deus não vai levar ninguém para o céu sem antes provar primeiro. Por que vem as lutas? Por que vem a prova? Porque nós somos provados assim como ouro. Para que as imperfeições, para que as impurezas, Deus venha tirar de mim e de você a cada dia. De Calamachuri, Alamanaias. Uma outra pessoa da Bíblia que saiu do primeiro amor, Sansão. Irmãos, quer ver como que uma pessoa ela sai do primeiro amor? Estuda a vida de Sansão. Por que ele saiu do primeiro amor? Pecado de desobediência e prostituição. Irmãos, era um nazireu de Deus. Os nazireus, eles eram consagrados de Deus. Eles eram consagrados de Deus. Sansão, ele foi escolhido pelo próprio Deus, desde o ventre da mãe dele. Só que existiam as regras do nazireado, eles não podiam tocar em pessoas mortas, eles não podiam, aleluia, beber vinho, eles não podiam se prostituir, eles não podiam cortar o cabelo. Tudo isso fazia parte do voto do nazireado. Mas o que Sansão fez? Ele matou um leão, e aí tudo bem, mas depois do outro dia ele foi lá ver o corpo morto do leão, ele pegou do mel que estava no leão, ele comeu, deu para os pais, não revelou aos pais que a fonte daquele mel era impura, porque ele tirou do corpo morto, ele tocou no corpo morto, ele não podia tocar no corpo morto. Então veja que Sansão, ele foi saindo da presença de Deus aos poucos, ele foi saindo do primeiro amor aos poucos, e assim também acontece na nossa vida, querido irmão. Depois disso ele se prostituiu, depois disso ele revelou o seu segredo para uma filisteia, e quando ele estava brincando com Dalila, achando que ele ia escapar, como das outras vezes, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer, e não sabia que já o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Ele foi querer arrebentar, ele foi querer dar de fortão, mas o Espírito Santo já não estava mais nele, querido. Então olha como que isso é sério. Então vigie, a palavra de Deus diz assim que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Davi começou com um pecado do olhar, mas o que aconteceu com ele? Ele chegou ao ponto de cometer adultério, ele chegou ao ponto de matar depois, mas tudo começou com um olhar, tudo começou com a cobiça. Então o diabo sabe trabalhar. Uma outra pessoa aqui, Saul, pelo pecado da desobediência e de rebeldia, Deus falou: Saul, destrói Amaleque, Saul, mata todos, não poupa ninguém, você vai matar homens, mulheres, crianças, vai matar vacas, bois, você não vai deixar ninguém com vida. O que ele fez? Ele poupou a vida do rei Agag e ainda trouxe o melhor das ovelhas, e ele achou que ele tinha feito a vontade de Deus. O que? Por causa disso, perdeu o reino. Então olha para você ver. A mesma coisa aconteceu com Salomão, filho de Davi. A mesma coisa aconteceu com ele. O próprio Davi, ele tinha dito: meu filho, segue o Deus do teu pai, seja fiel ao Deus do teu pai. Mas a palavra de Deus vai dizer que chegou uma época na vida de Salomão que as mulheres perverteram o coração dele. Ele edificou altares a diversos deuses. Por quê? Por causa das muitas mulheres que ele tinha. Por causa da sua carnalidade. Ele deixou de ser fiel a Deus, era um homem mais sábio, mas caiu nisso aí. A palavra de Deus vai dizer: pastor, mas isso aí está no Antigo Testamento. Vou falar para você agora do Novo Testamento, 70 discípulos. A palavra de Deus vai dizer lá em João 6, que Jesus, ele estava fazendo um discurso, falando dele como o pão da vida, e chegou o momento que 70 dos 70 discípulos, eles disseram: dura esse discurso, quem pode suportar? E eles foram se retirando. Está lá em João 6,66, vai dizer assim: desde então muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele, porque não suportaram ouvir a verdade.
Se tem uma coisa que fere o coração de muitos, começa a pregar a verdade. Hoje as pessoas, elas têm comichão no ouvido, elas querem ouvir somente aquilo que agrada a elas. Quando a verdade de Deus é anunciada, a verdade é como espada que entra, que penetra no íntimo do ser da pessoa, que expõe os pensamentos mais íntimos dela. Muitos não gostam, muitos retrocedem. A mesma coisa aconteceu com Demas. Demas era um cooperador de Paulo, e o próprio Paulo lá em 2 Timóteo 4,10 vai dizer: porque Demas me desamparou amando o presente século. Era um cooperador do apóstolo Paulo, mas abandonou Paulo e foi para o mundão. Olha para você ver. Então, meu querido, tudo isso aí são pessoas que deixaram, mas quais as consequências de se deixar o primeiro amor? Qual é a consequência? Vou falar para você. Nada nos aproveitará se deixarmos o primeiro amor. Como eu falei no começo da mensagem, você pode profetizar, você pode falar língua estranha, se você não tiver amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, nada adianta, nada adianta. Quais a consequência do primeiro amor? A palavra de Deus diz que nós somos sal. É o sal perdendo o sabor. Por que você vê a mídia criticando os evangélicos? Por que você vê a televisão falando mal dos evangélicos? Porque, querido, infelizmente a igreja brasileira deixou de ser sal. A igreja brasileira, ela se deixou influenciar pelo mundo. A igreja brasileira se tornou insípida. Saiba que o sal, ele tem o poder de combater a corrupção. O sal é usado para não deixar a carne se estragar. O sal, ele era usado como antisséptico. O sal, ele conservava as coisas. Por que hoje nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Por quê? Porque a igreja deixou de ser sal. Qual que é a consequência do deixar o primeiro amor? O esfriamento da fé, o afastamento da igreja. Irmãos, a pessoa ela sai do primeiro amor, daí você vê, aquela pessoa já está no mundo. Ela já deixou a igreja. Deixar de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, irmãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. E a palavra de Deus vai dizer pela boca do apóstolo Paulo que nós somos membros individuais desse corpo. Então nós como membros, nós temos que fazer as mesmas obras do cabeça que é Cristo. E Paulo vai dizer acerca disso lá em Efésios 5,2, ele vai dizer assim, andai em amor. Ou seja, eu tenho que andar em amor, eu tenho que viver o primeiro amor, não posso sair do primeiro amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então você vê a igreja hoje, irmãos, em diversas partes do mundo, que deixaram de ser igreja. Por quê? Porque saíram do primeiro amor. A própria igreja de Éfeso mesmo não existe mais. Por quê? Porque saiu do primeiro amor. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso, ela teve por pastor dela o apóstolo João. O apóstolo João foi o principal apóstolo que mais falou do amor de Cristo em suas cartas. Foi o que mais falou do amor de Deus, foi o apóstolo João. João era o apóstolo, João era o pastor da igreja de Éfeso, e esta igreja nem existe mais hoje. Olha para você ver como que isso é forte, como que isso é sério. Qual é a consequência de sair do primeiro amor? Ser vomitado por Jesus. Ele disse isso lá em Apocalipse 3,16. Você não é nem frio e nem quente, você é morno, vou te vomitar da minha boca. A separação eterna de Deus, ou seja, o inferno nos aguardar. Então nós temos que tomar cuidado, querido. Mas como voltar, pastor? Estou correndo aqui. Como voltar ao primeiro amor? Em primeiro lugar, pelo arrependimento. Veja que Jesus, aí no versículo 5, na carta de Éfeso, Apocalipse 2,5, ele vai dizer assim, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, quando você saiu do primeiro amor, você se lembra de onde você caiu. Lembra de onde caíste e arrepende-te. E volta, dá tempo de voltar ainda. Enquanto a vida e a esperança, volta enquanto é tempo. Pratica as primeiras obras, foi isso que Jesus falou para eles. Então, pelo arrependimento, pela confissão, Provérbios 28, 13 e 14, ele vai dizer assim, o que encobre as suas transgressões nunca as prospera, mas os que as confessa e deixa alcança misericórdia. Tiago 5,16 vai dizer assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos.
Então é confessando e voltando a praticar as primeiras obras. É voltar, quando você vivia, quando chegava o dia de culto, você não via a hora de ir para a igreja, você tinha prazer em ler a palavra, você tinha prazer em colocar, aleluia, um hino para você ouvir, você tinha prazer em ir para o monte orar, você tinha prazer em entrar na presença de Deus, você tinha prazer em evangelizar. Volte, dá tempo ainda. Uma outra coisa, o perdão de Deus. Então ele próprio disse, nós confessarmos, irmãos, o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos voltar ao primeiro amor, retornando a praticar as primeiras obras. O exemplo disso, irmãos, está no filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, ele achou que o mundo era melhor do que a casa do pai, ou seja, ele saiu do primeiro amor. E quando ele estava no mundo, estava tendo dinheiro, estava tudo bom, ele estava contente, tinha amigos, mas quando o dinheiro acabou, quando, aleluia, ele começou a padecer necessidade, os amigos se afastaram dele, ele chegou ao ponto mais degradante para um judeu, que era apacentar porco, porco era animal imundo, isso para um judeu era o nível mais baixo, era o fundo do poço, e aquele jovem chegou no fundo do poço. Mas quando ele estava nessa situação, ele se lembrou da casa do pai, ele caiu em si e diz, olha, eu estou padecendo fome, desejando comer das bolotas que os porcos se alimentam, e os jornaleiros do meu pai têm pão à vontade, vou me levantar, vou voltar para a casa do pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E ele fez isso, e o pai o recebeu, ele retornou para a casa do pai. E eu creio que o primeiro amor foi restaurado no coração daquele jovem. Então, irmãos, como que nós vamos manter acesa a chama do primeiro amor? Sendo cheio do Espírito Santo. Veja que Paulo em Efésios 5,18 ele vai dizer assim, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O verbo está no imperativo, ele está dando uma ordem, enchei-vos do Espírito, ou seja, não tem limite para você ser cheio do Espírito Santo, não tem limite para você ser cheio, a cada dia você tem que buscar ser cheio, a cada dia você tem que buscar se encher, a cada dia você tem que buscar, aleluia, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele te mude, para que ele te encha dia após dia, e isso tem que ser diário, meu querido irmão, tem que ser diário, orando sempre, vigiando sempre, consagrando sempre, você nunca vai sair do primeiro amor, meditando na palavra de dia e de noite, sendo perseverante até o fim. O próprio Senhor lá em Mateus 24,3 ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Já deu o segredo, perseverar até o fim, não ser como a mulher de Ló, ficar olhando para trás e se transformar numa estátua de sal, não, é ir até o fim. É escapar pela tua vida, os dias são maus. A ordem dos anjos para a mulher de Ló, para Ló e a sua família diz, escapa-te pela tua vida. Mas ela olhou para trás, tem muitos crentes olhando para trás. Mantendo a comunhão com os irmãos sempre. Sempre. Paulo vai dizer, naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Com todos. Se o irmão, você procurou ele para se consertar com ele, para pedir perdão para ele, ele não aceitou o teu perdão, tua parte você fez, o problema é dele com Deus agora. Descansa o teu coração. Estar ligado à igreja em todo o tempo. Lá em Hebreus 10:25 vai dizer assim, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, não deixar nunca de congregar. Porque, irmãos, eu comparo a igreja como um braseiro, como uma fogueira. Na fogueira tem várias brasas ali. Enquanto aquela brasa está na fogueira, ela está queimando, ela está incandescente. Mas pega uma brasa e tira ela da fogueira. A igreja é comparada a uma fogueira e nós crentes como brasas individuais. Pega aquela brasa e tira ela da fogueira para você ver o que acontece. Tira ela. Você acha que isso aí que aconteceu aí, que está acontecendo, de nós não podemos nos reunir, de nós não podemos congregar, você acha que isso aí não é um projeto do diabo? Graças a Deus por você estar aí, temos aí 41 pessoas que estão assistindo essa live, mas quantas pessoas que não estão mais buscando, não estão mais se congregando, não estão mais ouvindo a palavra de Deus? É um projeto de Satanás, ele separou a brasa. O que acontece se separa a brasa? Ela vai se apagar. Sendo fiel, sincero até a morte. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olhando sempre para Jesus.
Esse é o segredo. Olhando sempre para Jesus. Por que eu digo olhando sempre para Jesus, irmãos? Quando você olhar para o homem, você nem para dentro da igreja. Se você olhar para o homem, você se decepciona. Mas quando você está olhando para Jesus, quando você tem Ele como autor e consumador da fé, quando Ele é o teu alvo, pode ter certeza que você não se esfria, que você não sai do primeiro amor, que você não deixa de ser fiel a Deus, porque você está olhando para Ele, você não está olhando no erro do teu irmão, você não está olhando no defeito do teu irmão, você está olhando para Cristo. Aleluia. Então, irmãos, para nós concluirmos aqui, irmãos, conhecer doutrina, obedecer a alguns mandamentos, ir aos cultos de vez em quando, isso aí não basta, querido. Isso não basta. Isso aí se chama religiosidade. Religiosidade. É preciso, acima de tudo, amor sincero, em primeiro lugar, a Jesus Cristo, a sua palavra. Deus em Deuteronômio, irmãos, 10, 12, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele diz assim: agora, pois, ó Israel, nós somos o Israel espiritual de Deus hoje, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O próprio Jesus depois ele ratifica isso. Devoção sincera e honesta, pureza de vida, santidade, amor à verdade, consagração total ao Senhor. Então, irmãos, volte agora mesmo ao primeiro amor por Cristo Jesus. Volte agora mesmo ao primeiro amor pelas coisas de Deus. Volte ao primeiro amor. E para finalizar, eu quero ler 1 João 4,16. Ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então sair do primeiro amor é tão sério, porque quando a pessoa sai do primeiro amor, ela saiu de Deus, ela já não está mais em Deus também. Olha para você ver como que isso é sério. Amém, querido? Fique com essa palavra. Deus abençoe tua vida no nome de Jesus.